Caramba, cara. Só Rapaz, batalha. que guerra, hein? Pô, Agora tem. Agora eu vi. batalha, mano. Coisa tá mais séria do que a gente pensa. Tá mesmo. Pô, todas as formas aqui, tentamos de todas as formas para poder estar fazendo a live, mas não tava dando não. No meio do caminho parou, mas pela honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deu bom. Ué, então é sinal que Deus quer que a gente conclua aquilo que nós começamos. Isso aí. Então a gente vai ter que reiniciar. Começar do zero. Vamos lá, pela honra e glória do Senhor. Vamos lá. Vamos ler aqui, que agora eu sentei no sofá. Você já não tá dando conta, não. Apocalipse, capítulo de número 11. Do 1 ao 7. Que diz assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações. Pisarão a cidade santa por 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são duas oliveiras, e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes eles quiserem. E quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. Pronto, até aqui. Então vamos lá. Recapitulando, como eu já havia falado antes, que esse templo, cujo qual é falado aqui na Bíblia, poderia ser o templo embasado no templo de Salomão, como no templo de Zorobabel e Josué, que era Josué era o sacerdote, Zorobabel era o governador, príncipe. Você vai encontrar, como eu falei antes, em Esdras, falando sobre Zorobabel, que liderou o povo a voltar do cativeiro para reedificar o templo, assim que Ageu e Zacarias, os profetas, que eram os profetas que profetizaram na época deles, para a edificação do segundo templo. Então, a bem da verdade, os templos daquela época, eles tinham as suas repartições: Santo dos Santos, o Santo Lugar, o Lugar Santíssimo, o átrio interior, o pátio, a área dos gentios. Então, como nós estamos estudando isso, nós acreditamos que essa situação vai acontecer quando houver a grande tribulação, que vai ser o terceiro templo, que vai ser reerguido e vai voltar
adoração, os sacrifícios, como começou na época de Moisés, com o tabernáculo, e depois passou para o templo de Salomão, e agora o segundo templo, que o templo de Salomão foi destruído, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, e então o segundo templo, que foi reerguido e foi destruído no ano 70 pelo general Tito. Então esse terceiro templo, ele vai haver repartições, como havia no primeiro e no segundo templo. Então também se interpreta que as pessoas que adorarem a Deus verdadeiramente no período dos 3 anos e meio da grande tribulação, vão ser guardados e protegidos da ação e dos ataques do anticristo. Então essa é uma das interpretações. Então as tuas testemunhas, dentro da visão escatológica, tem as suas vertentes, como eu falei antes. Então vamos lá. Primeira vertente. Alguns estudiosos acreditam que as tuas testemunhas não são pessoas, literalmente falando. Resumindo, seres humanos. Eles acreditam que as tuas testemunhas, que estão sendo faladas aqui no capítulo 11 de Apocalipse, são o Antigo e o Novo Testamento. Eles acreditam que o Antigo e o Novo Testamento representam as tuas testemunhas. Por quê? Porque o Antigo Testamento, ele traz a luz para o Novo Testamento. Porque, na verdade, as profecias do Antigo Testamento, um exemplo, acerca de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, de tudo o que aconteceu com ele, foi profetizado e de fato aconteceu. Então, eu estou dando um pequeno exemplo. Então, a bem da verdade, eles acreditam que as duas testemunhas que é falado aqui em Apocalipse não são pessoas, não são seres humanos. É o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Só que tem um detalhe. Se for olhar dentro dessa visão, se for o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia fala aqui no versículo 6 que quando acabar o tempo da profecia das tuas testemunhas, elas serão mortas pelo anticristo e o falso profeta e os exércitos dele. Então, se você for olhar dessa forma, o Antigo e o Novo Testamento, que é a palavra de Deus, não pode morrer. Como é que vai matar a palavra de Deus? Vai dar um tiro na Bíblia? Não vai adiantar nada. Não tem como matar a palavra de Deus. Não vai destruir a palavra de Deus. Então, já essa primeira interpretação, para nós, entendemos que é uma interpretação um tanto quanto fora daquilo que acreditamos. Primeira interpretação. Segunda interpretação, eles acreditam que as duas testemunhas são a igreja que começou em Atos dos Apóstolos e está até hoje. E acredita-se que, no período da grande tribulação, a igreja ela vai continuar pregando. Então, essa visão, na verdade, é do pessoal pós-tribulacionista. O que é o pós-tribulacionista? É aquele que acredita que não vai haver o arrebatamento antes da grande
grande tribulação que nós, os cristãos, vamos passar a 70ª semana de Daniel, que é 7 anos, toda sendo perseguido, correndo de Satanás ali, o anticristo vai ser um representante do Satanás, e a gente vai ter que aguentar essa pressão todinha, e alguns vão ser mortos, outros não, e aí no final acontece o arrebatamento. Aí eles Paz do Senhor aí, Rosemary. A Rosemary aí mandou a paz do Senhor aí pra gente aí. Opa, Rosemary, seja bem-vinda. Ela está reclamando do áudio. E aí, Henrique, você que é o sonoplasta? Porque o áudio está ruim? Ela tá está baixo? falando que o áudio está... Não sei. Não, pra mim aqui tá saindo normal, cara. Ela está falando aqui, eu estou falando... Tipicamente quando eu falo aí, eu não escuto. Mas eu estou ouvindo a minha própria voz. Tá ecoando. Ah, eu também tô ouvindo. Então, mas nos outros áudios, eu não ouvi a minha voz. Eu só ouvia você. Mas não estou reclamando. Entendeu? Está dando eco aqui. Talvez para eles lá, tá ruim, mas para mim tá de boa. Deixa eu vou ligar aqui, que o meu computador tá ligado aqui também, a gente vai falar e eu vou ver aqui como é que vai sair aqui. Tá saindo normal. Mas para mim tá de boa. Tô ao vivo contigo aqui no celular e tô conectado no meu computador aqui também. Tá normal. Tô ao vivo contigo aqui no celular e tô conectado no meu computador aqui. Tá normal. Então, Henrique, vamos continuar. Então, com base nessa interpretação, que é a interpretação pós-tribulacionista, a gente não sobe no arrebatamento, passa os 7 anos da grande tribulação, o anticristo perseguindo, matando, fazendo o que ele vai fazer, junto com o falso profeta e os seus seguidores, que tem a marca da besta. Então, Jesus volta, a gente sobe e ele aparece e todo olho vê. Como está em Apocalipse no versículo de número 7. Ele vai vir como a luz e todo olho verá. Então é assim que eles interpretam. Então, dentro dessa visão, a igreja do Antigo Testamento, que é a igreja que começou, a igreja que é a verdadeira igreja de Cristo, que é aqueles que adoram a Deus em espírito e verdade, é a igreja militante, que vem ao longo dos tempos aí sendo perseguida, morta, humilhada, mas fica até o fim. Então, para eles esse é o Antigo e o Novo Testamento. Só que entra outro detalhe, como eu já falei antes. A Bíblia fala que as tuas testemunhas vão morrer e vão ficar na praça e vão ressuscitar. A igreja não morreu, ela nunca morreu. Desde quando começou, aqueles que foram martirizados, eles esperam no Senhor. E a igreja continua. Que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, nós descartamos essa hipótese de que as tuas testemunhas possa ser a igreja antiga e nova, quer dizer, de Atos dos Apóstolos até agora. Tá, beleza. Agora vamos lá. Terceira interpretação, como eu já... Elias e Enoque, como eu já falei antes. Elias não morreu e Enoque não morreu. Enoque seguiu, foi tomado por Deus, igual Elias. Só que a questão é que Enoque, ele não faz os sinais que é descrito
que as testemunhas podem fazer, que é fazer cerrar o céu para que não chova e transforme as águas em sangue, como Enoque não fez. Então, dentro dessa interpretação, a única coisa que eles têm razão é que Enoque não morreu. De fato, ele não morreu. Então, eles acreditam piamente que uma dessas testemunhas é Enoque, que vai vir e vai profetizar juntamente com Elias. Mas ele não fez nenhum sinal. Então, nós descartamos essa hipótese. Quinta hipótese, Elias e Moisés. Já é uma hipótese, como eu falei no vídeo que nós estávamos gravando, que é mais coerente. Só que aqueles que são contra essa visão, essa linha teológica, escatológica, é porque Moisés morreu. Como eu falei antes, Deuteronômio 34:5, ele morreu e foi enterrado ali perto do Monte Nebo. E 40 dias ali o povo pranteou a morte dele, Josué, Caleb e a nação. Então, a questão é, de fato ele morreu. Mas aí você vai no capítulo 17 de Mateus e você vê que ele aparece. Ele aparece junto com Elias, falando com Jesus no Monte da Transfiguração. E detalhe, os 3 discípulos mais chegados de Jesus, que era Pedro, Tiago e João, viram eles falando, contemplaram eles, e Pedro ainda falou, vamos fazer 3 tendas, uma para você e 2, uma para Elias e Moisés. Quer dizer, ele não entendeu o que estava acontecendo, porque na verdade Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Então, ali na verdade, ele morreu fisicamente? Morreu. Mas Deus tem o poder de ressuscitar e fazer o que ele bem entender. Isso que eu estava matutando aqui agora, que ele pode ter morrido, mas Deus pode ter ressuscitado ele. Com certeza. Ele não ressuscitou Lázaro? Capítulo 11 de João. A filha da viúva de Naim. Ele não ressuscitou várias pessoas quando ele morreu. A Bíblia fala que o sangue dele caiu e os mortos que estavam naquela região, os santos, ressuscitaram e foram para a casa das suas mulheres. O único ruim é que eles morreram de novo. Lázaro foi ressuscitado, mas morreu. Morreu de velho. Entendeu? Mas Moisés, ele voltou na terra prometida, e cujo qual ele não entrou, morreu sem entrar lá dentro, mas ele entrou ressuscitado. Então, dentro da visão que nós acreditamos, Moisés vai voltar juntamente com Elias para profetizar no período da grande tribulação, que é os primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel, que é uma semana de anos. Então, após o arrebatamento, o anticristo se manifesta, fazendo o tratado de paz, o terceiro templo é reconstruído, volta-se o sacrifício, volta a adoração no templo, volta a prática da lei de Moisés, lá dentro do templo, como foi na época de Salomão, na época da tenda de Moisés, na época do templo de Zorobabel. Então vai voltar tudo como era naquela época. E o anticristo vai agir como se fosse amigo do povo de Israel, porque eles vão acreditar que o anticristo é o Mashiach. Vão acreditar que o anticristo é o enviado de Deus, é aquele que veio para trazer
paz entre os judeus e todas as nações, e governar de Jerusalém, juntamente com o seu povo, tomando posse do trono de Davi, cujo qual o Mashiach, o verdadeiro, é o herdeiro e não ele. Só que os judeus, por não crerem em Jesus, o nosso Jesus que nós temos hoje, que é Yeshua, HaMashiach, o nome dele em hebraico, então eles vão estar lidando com o anticristo, pensando que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o que vai acontecer? Dentro desse período, o anticristo vai estar lá perseguindo os cristãos, mas sem perseguir os judeus. E vai estar matando aqueles que vão estar se convertendo, mas as suas testemunhas vão estar pregando, e o poder que eles vão ter é de converter água com sangue, de fazer parar de chover durante 3 anos e meio, que é o tempo do período que eles vão profetizar. Porque eles vão profetizar 42 meses, 1.260 dias, que é números e meses proféticos, que vai dar 3 anos e meio. Olha só como é que é engraçado. Elias profetizou em 1 Reis 17 que não ia chover, não ia cair orvalho. E Tiago falou que durou 3 anos e meio. Epístola Universal de Tiago, capítulo 5. Versículo 17. Ele falou que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou a Deus, pedindo para que não chovesse, durante 3 anos e meio. 3 anos e 6 meses. Olha como é que lá atrás, aqui na frente. Então preste bem atenção. O outro tem poder de tocar nas águas e transformar em sangue. Aí você vai ver isso onde? Êxodo capítulo 7. Versículo 19, do versículo 19, 20, 21 em diante. Quando Deus fala, vai lá, toca no rio, toca aí com seu cajado, levanta a mão, que as águas vão se transformar em sangue. E isso aconteceu. Ele foi lá e fez as águas se transformarem em sangue. Então, do capítulo 7 de Êxodo ao capítulo 11, começa no capítulo 7 as pragas, e vai até o 11, quando Deus fala que vai mandar o anjo da morte à meia-noite e fala para o povo matar um cordeiro, comer as partes lá que ele falou, que era para comer, com erva amarga, e passar o sangue do cordeiro nas portas e nas janelas, nos ombrais, nas laterais. Se onde tivesse a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte não ia tocar, não ia tirar a vida dos primogênitos. Então, neles não foi tocado, mas os egípcios foram tocados, porque não tinha a marca do sangue do cordeiro. Então, o que acontece? Aqui está falando claramente que que essa testemunha tem o poder igual o poder Deus a Moisés. Deus deu a Moisés. Então, alguns intérpretes também acreditam, como eu já falei antes, que as duas testemunhas não é Moisés nem Elias. Vão ser 2 judeus que vão se converter no período da grande tribulação e vão ter essas características dadas por Deus para fazer esses milagres e para aumentar o governo do anticristo. Porque durante o período da profecia deles, o anticristo não vai poder fazer nada. O falso profeta não vai poder fazer nada. Porque eles têm o poder para matar qualquer pessoa que se aproximar deles e tentar fazer
algum mal a eles, até que se complete a sua profecia. Aqui, ó, versículo de número 6, capítulo 11, versículo 6. E estas têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. Agora no versículo 5, se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém quiser fazer mal, importa que seja morto. Então veja bem, alguns intérpretes acreditam que esse fogo não é um fogo literal. Eles pegam o que está escrito em Jeremias 5:14, depois você dá uma lida lá, que fala que Jeremias 5:14, quando ele fala que a palavra na boca de Jeremias seria como um fogo. É que o fogo limpa, o fogo purifica. Nessa linguagem aqui, o fogo é para trazer purificação, para purificar. Então, o que acontece? Eles acham que é uma linguagem figurada e não uma linguagem literal. Já alguns acreditam que é uma linguagem literal. Por quê? Porque em 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 19, a Bíblia fala que Elias estava parado e o rei mandou um capitão com 50 soldados. E quando ele chegou lá, o capitão falou: desce daí que o rei quer falar contigo, homem de Deus. Aí o que Elias fala para ele? Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma você e os seus 50. E fogo caiu e lambeu todo mundo, matou a todos. Isso foi com a primeira guarnição, com a segunda guarnição, já o terceiro não foi besta. O terceiro foi sábio. Viu a marca de fogo ali no chão ali. Foi inteligente. Então, para você ver, o terceiro não quis ser lambido pelo fogo ali e parar no outro mundo. Então, meu caro, pode ser literal, porque a Bíblia está falando que isso aconteceu. Então, em suma, outro detalhe que fica claro aqui, por que Deus vai mandar 2 testemunhos? Se ele podia mandar só um poderia fazer o trabalho. Elias, na época dele, sozinho, botou a Israel de cabeça para baixo. Por quê? Agora vamos analisar. Você vai ler em Números 35, 30. Você vai ver em Deuteronômio 17:6. Você vai ler em Mateus 18:6. Que tudo que Deus manda fazer, Ele sempre manda fazer tendo 2. Que Ele fala que com testemunho de 2 ou 3 pessoas. Vamos ali em Mateus 18:16. Vamos ler isso aqui. Só para ficar bem claro. Mateus 18. Versículo 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Olha só, sempre era 2 ou 3. Você lembra ali em Lucas capítulo 10, quando Jesus pegou e comissionou 70 pessoas, e ele falou: vai de 2 em 2, e aonde você
entrar, você come, você bebe. Se te receber, a paz seja com eles. Dá a paz para eles. Se não te aceitar, bate a poeira do teu pé. E se der a paz, eles não te aceitar, ela volta para você. Porque, ó, vai haver menos rigor. As cidades como Sodoma e Gomorra do que para eles. Que rejeitaram o Evangelho. A mensagem de paz. Porque quem recebe, ele falou, quem recebe vocês, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, quem recebe o servo de Deus, recebe a Deus. Recebe a Jesus. Então, nós somos embaixadores. Nós somos representantes de Deus aqui na Terra. Então, meu caro, Deus sempre envia dois. Por quê? Para que quando chegar no dia do juízo, as pessoas ainda vão querer se justificar, porque não vão querer ser lançadas no lago de fogo e enxofre. Elas vão querer dar uma justificativa para o seu erro, como se eles não tivessem chance de se arrepender, como se Deus não tivesse dado chance a eles de poder serem salvos. Agora, a questão em pauta é que mesmo após o arrebatamento, a misericórdia de Deus e a graça de Deus vai estar atuando de forma poderosa, porque mesmo após o arrebatamento, para aqueles que ficaram aqui, para aqueles que não creram em Jesus, Deus vai dar ainda mais uma chance. E que chance é essa? As tuas testemunhas pregando. E lembrando que nesse período também, que eu não vou entrar em detalhes, vai ter os 144 mil. Como eu falei anteriormente, que não é 144 testemunhos de Jeová. Não é não. Vai ser 144 mil judeus, que são das tribos de Israel, que vão se converter nesse período. Talvez, acredito, que vai ser com a pregação das tuas testemunhas. Porque eles vão acreditar e vão se converter e vão ir pelo mundo afora pregando o Evangelho. E vai haver muitas conversões. E através dessas conversões vai haver morte por decapitação, por degola. Como está em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 4, que vai ser a perseguição após esses 3 anos e meio. Agora vamos ler aqui, por favor. Vamos aqui. Olha. Ó, deixa eu abrir a venda. Já estava em Mateus. Olha aqui, ó. Versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. Então, a besta que está falando aqui é o anticristo. Vai fazer uma guerra e vai vencer. E nós acreditamos que essa guerra que ela vai fazer vai ser após a quebra do pacto. Que vai ser quando ele chegar no templo, como está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que ele vai entrar no templo, que foi reconstruído nesse período da grande tribulação, vai dizer que ele é o próprio Deus. Os judeus não vão aceitar, que jamais vão adorar, porque eles não vão aceitar adorar um homem, eles só creem em Deus, em Hashem, o Todo-Poderoso, é o Shaddai. Então vai ser quebrado o pacto, a aliança. Então o anticristo né? Então vocês não vão aceitar a marca, não vão me adorar. Então agora é guerra. E quem é que está perturbando eles durante todo esse período? As duas testemunhas.
as tuas testemunhas. Por que as tuas testemunhas estão perturbando? Porque elas estão pregando que ele não é o Mashiach, que ele não é o Cristo, que ele não é o prometido de Israel. E por que muitos judeus vão se converter? Deixa eu te explicar algo aqui. Eu estava vendo um judeu que é pastor, se converteu ao Evangelho, e ele falou que até hoje lá em Israel, para os judeus que não creem em Jesus e Yeshua, se você chegar para ele e falar assim, Yeshua, no caso para nós, Jesus, é o Mashiach, é o Cristo, que Mashiach é em hebraico, Cristo é o grego transliterado em português, para nós, quer dizer o ungido. É Jesus, aquele que foi crucificado. Ele ressuscitou e está no céu. E vai voltar. Sabe o que eles vão falar? Ele falou assim, eu só acredito se Moisés e Elias falar para mim. Aí eu acredito. Porque eles acreditam que Elias e Moisés vão voltar nos fins dos tempos para falar sobre o Mashiach. Está vendo? Porque nós acreditamos que essas duas testemunhas é Moisés e Elias, porque muitos judeus vão se converter. Inclusive, nós acreditamos, como eu já falei para você, que os 144 mil vão se converter através deles. Aí onde você vai ler isso? Você vai ler isso no capítulo 18, 15 ao 18 de Deuteronômio, que fala sobre a vinda de Moisés, e aonde você vai ler sobre Elias? Malaquias capítulo 4, versículo 5. Que eles esperam Elias e Moisés até hoje. Então veja bem, se Moisés e Elias me disser, eu aceito Mashiach, eu aceito Yeshua, eu aceito Jesus. Aí quem é que vai estar pregando para ele? Tudo indica que vai ser Moshe, que é Moisés, e Eliarro, que é Elias. E ele fala, então eu acredito. Então, esses camaradas que vão se converter, vai ser com a pregação das duas testemunhas, que fica claro que é Moisés e Elias. Então, o anticristo, após esse período, declara guerra para todos, inclusive para eles. E o que vai acontecer? Eles vão ser mortos. Porque o período da profecia deles, como diz a palavra, acabou. Cumpriu-se o que Deus queria. E qual é a mensagem deles? Não é o Mashiach. E fala para o povo se arrepender da idolatria. Porque o que vai ter lá? A imagem da besta. E vai ter a marca. E quem receber a marca, adorar a imagem, e o seu nome, não vai herdar o reino de Deus, que está destinado ao lago de fogo e enxofre. Então vamos continuar lendo aqui. Versículo 8. E já será o seu corpo morto na praça da grande cidade, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Olha só, eles vão ser mortos em Jerusalém. E aqui fala que é onde o seu Senhor foi crucificado. Jesus foi crucificado em Jerusalém. E ele compara Sodoma e Egito nessa figura de linguagem. Sodoma, ela foi conhecida como o quê? A cidade de Sodoma e Gomorra. Uma cidade
uma cidade de prostituição, de todo tipo de coisa errada na área sexual. E Egito, ele é conhecido com o quê? Quando você fala que a pessoa voltou para o Egito, ela voltou para o mundão, para aquele estilo de vida mundano. Porque o Egito fala do passado, da vida da pessoa passada. Igual era o povo na terra do Egito. O que eles eram? Escravos e viviam debaixo do jugo da escravidão de Faraó. Eles não tinham vida. E o que imperava no Egito, além da opressão e da escravidão? A idolatria. Porque no Egito era adorado vários deuses e os principais eram 12 deuses que foram humilhados também naquelas pragas que foram feitas lá no Egito, através de Moisés. Era para provar que só há um Deus e que Deus nenhum, inclusive os falsos deuses dos egípcios, podia livrar Faraó da mão do Deus Todo-Poderoso. Ninguém livrou. Ele é o único Deus. Ele é o Senhor. Então, aqui fica claro que eles vão ser mortos e os seus corpos vão ficar expostos na cidade durante 3 anos, durante 3 dias e meio. 3 dias, vai ficar lá. Ninguém vai enterrar ele. Aí, o que acontece? Vamos aqui no versículo 9 diante. E os homens de vários povos, tribos e línguas, e nações, verão seu corpo morto por 3 dias e meio. E não permitirão que o seu corpo morto seja posto de sepulcro. Você sabe por quê? Porque não sepultar uma pessoa é um sinal de humilhação, é um sinal de desrespeito. Porque para um judeu, a pessoa, quando ela não era sepultada, estava humilhando a memória da pessoa. Era um ultraje, era algo horrível. Então, assim, tanto é que aqui ele está com tanto ódio que eles não permitem o sepultamento dele. E para mostrar a vitória dele para toda a nação, para todos os povos, para todas as línguas, para dizer assim, ó, eu sou poderoso. Ó, nem essa testemunha que ficou pregando aí durante 3 anos e meio, que tinha poder para serrar o céu, para transformar água em sangue, para lançar praga, conseguiu me deter. Então as pessoas vão ficar maravilhadas e vão ficar felizes com a morte deles, porque vão se regozijar e vão se alegrar. Versículo 10, vamos ler aqui. E os que habitam na terra se regozijarão sobre ele e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Olha só, engraçado. A Bíblia fala que a pregação deles atormentou os habitantes. Tanto é que quando eles morrem, a Bíblia não fala que houve choro, nem pranto, nem arrependimento, porque a pregação deles incomodava o estilo de vida que as pessoas estavam vivendo naquele período. Então o que eu entendo? Que eles, em vez de trazer coisas para a vida daquelas pessoas que mudassem porque eles não queriam mudar, porque eles ouviam, mas eles não queriam mudar, não queriam se arrepender, continuavam praticando as coisas que o pecado manda eles praticar. Então, assim, a conversão nesse período vai haver, mas vai haver
muita pessoa que vai estar voltada para aquilo que o diabo colocou no coração deles. Porque veja bem, a Bíblia está falando aqui que no mundo todo o pessoal vai se alegrar. Vamos falar assim, foi tarde, já era para ter ido há muito tempo. Esse camarada dava era trabalho, ficava pregando aí para a gente se arrepender, dizendo que o nosso ungido, que é o anticristo, não era ungido, e ficava aí pregando, e mandava praga na gente, deixava a gente sem chuva. Quer dizer, eles não vão entender que eles estão pregando para que eles não passem a eternidade no lago de fogo e enxofre. Porque eles morrendo, marcados com a marca da besta, o 666, eles não vão ter mais salvação. Então eles estão chamando eles ao arrependimento e estão pregando para livramento da alma deles. Veja bem, o que a gente vive hoje, no período da graça, em que Jesus ainda não voltou, que as pessoas estão bebendo, se drogando, se prostituindo, idolatrando, roubando, matando, fazendo toda sorte de coisa errada. Aí tu vai pregar para o pessoal, eles riem de você, eles debocham de você, fala que estar na igreja, servir a Deus é perda de tempo. Eles dizem que nós somos loucos, acreditam que nós somos trouxas, nós somos bestas, que estamos gastando a nossa vida à toa, porque para eles não vale a pena viver como nós vivemos, abrir mão de bebida, de mulherada, de noitada, de coisas que satisfazem o corpo, a vontade humana, e que a pessoa ali vive aquele momento, mas depois fica um vazio na alma. E a pessoa tem que ir preenchendo aquilo, que vira um ciclo, que vira um vício, que a pessoa não consegue largar aquilo, que é a única forma que ela tem de ter adrenalina para poder esquecer os problemas da vida, bate aquela ansiedade e ela quer viver cada vez mais intensamente, porque o buraco na alma, no coração, vai ficando cada vez maior. E nada supre aquela necessidade, que é o vazio da alma, que pai não preenche, mãe não preenche, filho não preenche, mulher não preenche, marido não preenche. Para a mulher é o vazio de Deus, é um vazio existencial, que só Deus pode preencher. Então hoje está assim. Agora, a Bíblia está falando como vai estar no período que as duas testemunhas estiverem pregando. As pessoas vão se alegrar com a morte. Vamos continuar aqui, versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia, subi para cá. E subiram ao céu, em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. Quer dizer, matam ele, porque Deus permite a morte física dele, mas não adianta nada. Eles vão e são arrebatados e vão viver para sempre com Deus. E vão ficar lá até a hora de nós vamos voltar com Cristo para a batalha do Armagedon, para derrotar todo mundo e se assentar lá no trono com o Senhor e reinar com Ele durante 1000 anos. Então, quer dizer, de qualquer maneira, as pessoas que adentram para o lado errado, lá no final vão perder. Lá no final
elas não vão ter esse. O que a Bíblia aqui, e Cristo está deixando claro para nós, é que Deus é tão misericordioso que mesmo nesse período que ele poderia largar o pessoal ao léu da sorte, porque eles não fizeram antes, Deus vai dar ainda mais uma chance para que eles tenham a possibilidade de entrar no reino de Deus. E mesmo assim, eles vão renegar e vão virar as costas para Deus. E vão ter uma derrota fragorosa. Não tem para onde correr, a derrota é certa. E eles não entendem isso. Eu vou finalizar aqui. Pode falar. Vai ser igual naquele igual no dia de Noé, depois que a porta da arca fechou, eles vieram querendo entrar dentro da arca. Verdade. Deus é misericordioso. E o pessoal, às vezes, nós, seres humanos, somos limitados e não compreendemos que Deus também tem limite. Mas quem no final vai perder é quem não aceita o convite da graça e da misericórdia de Deus. Vamos ler aqui o final, versículo de número 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Eu estava vendo um estudioso falando o paralelo da morte de 7.000 pessoas. Você lembra que Elias, quando saiu da caverna, porque ele estava com medo de Jezabel, capítulo 19 de 2 Reis, de 1 Reis. Então, Deus pergunta, Elias, por que você está aí? Aí ele, mataram os profetas, os que ficaram, beijaram a mão e comeram da mesa aí de Jezabel, de Baal, e querem me tirar a vida. Aí Deus falou o que para ele? Tem 7.000 que não dobrou seus joelhos a Baal, nem beijou da sua mão, nem beijou da sua mão. Agora você lê aqui que morre o quê? 7.000. Engraçado esse paralelo, não? 3 anos e meio, a seca, agora vem 7.000 que morrem no terremoto. Eles acreditam que esses 7.000 que morrem não são qualquer pessoa. São pessoas de um alto escalão da hierarquia daqueles que fazem parte da tropa. Líderes, pessoas específicas que servem ao anticristo e a besta. Vai eles salientarem 7.000, mas 7.000 de pessoas específicas, que não é do bem, que não está com Deus, é óbvio, mas são pessoas que encabeçam uma cúpula de liderança, cujo qual o anticristo controla e comanda. Então vai ser uma derrota fragorosa. Você entendeu? Então, o que assuma, Henrique, do que eu entendo, ou de que fica claro para nós, é que quem ficar aqui após o arrebatamento vai ver tudo isso que a gente está falando aqui. Vai acompanhar tudo e vai lembrar das lives. Rapaz, eu lembro daquela live que demorou muito para entrar na live, que deu altos problemas, mas no final conseguiram fazer a live. Eu lembro que foi falado lá sobre a besta, que tinha 2 testemunhas. Olha lá, eu estou vendo eles aqui, que eles vão poder ver pela internet, porque vai ter internet, porque o anticristo vai usar o 5G. Essa tecnologia toda que existe, elas estão sendo preparadas única e exclusivamente para que o anticristo venha usar no período da grande tribulação para perseguir os cristãos que ficaram após o arrebatamento e os judeus que não aceitaram serem controlados e adorarem a imagem e a marca da besta. Então, essa tecnologia aí, a gente está usando para o bem, mas nesse período,
o anticristo vai usar para fazer o mal. Então, assim, essa conexão, essa globalização, esse chip que o Elon Musk criou, que vai colocar no cérebro, que a pessoa vai poder entrar dentro do computador e vai controlar o computador e todas as coisas vão estar conectadas na sua mente. Ele está fazendo um chip que você não vai precisar mais colocar chip no celular. Você vai fazer ligação usando o cérebro. Aí você vai na Bíblia, que ele coloca uma marca na cabeça ou na mão. Criar uma tatuagem eletrônica que vai substituir os cartões de crédito e outros tipos de eletroeletrônico, que tudo vai ser controlado através da mente, do cérebro. Porque os nossos neurônios, eles enviam mensagem. É como se fosse uma rede elétrica. É energia. Através do lóbulo pré-frontal. É isso. Então preste bem atenção, meu amigo. Tudo está preparado. Tudo já está no ponto. Para que o anticristo possa começar o seu império, a igreja ser arrebatada e todas essas coisas, como eu te falei, as tuas testemunhas pregarem e tudo ser contextualizado. Com o não arrependimento, a morte deles, pessoas se alegrando, eles subindo, e um grande terremoto que vai matar 7 mil pessoas específicas que servem ao anticristo. E qual a finalidade para nós? Aí você diz assim, Martinho, eu subi. Eu subi no arrebatamento. A finalidade é que se a pessoa, se você, ou a pessoa não subir, ela vai participar de tudo isso. Isso é um alerta para nós. Para nós não ficarmos aqui. Porque muitas pessoas não vão suportar. E elas vão aceitar a marca da Deus. Tu imagina, ela não ter água para beber. Só pode ter se tiver a marca. Comprar comida. Fazer qualquer coisa. Porque não vai haver moeda de troca. Hoje você tem um PIX. Você tem transação eletrônica, digital. Hoje você tem a moeda digital. Em 2024, já vão começar a usar o real digital. Tem a criptomoeda. Então nós já temos dinheiro cibernético. E o dinheiro certo, nota, está acabando. Lá na Suécia, eu fiz uma pesquisa que 70% das pessoas já não usa mais dinheiro físico, só dinheiro digital. E eles já estão pedindo o fim da cédula. E só comprar através de dinheiro digital. QR Code, Pix, passar cartão, aproximação, que facilita a transação. E outra, tudo que você compra com dinheiro digital, fazendo essas transações, através do sistema, as pessoas podem te rastrear, saber onde você comprou, aonde você comprou, o que você comprou e aonde você está. Por quê? Porque eles têm como rastrear. Agora, o dinheiro físico não. O que você comprar, a pessoa só vai saber se você comprar. Porque não tem como rastrear. Então, todo esse procedimento é um alerta máximo para que a pessoa não fique aqui. Para que ela não perca o arrebatamento. Para que ela não veja essas coisas. Jesus falou em Lucas 21, versículo 36. Vigiai em todo o tempo, para ficar apercebidos
e evitar todas as coisas que vão acontecer. Que vai acontecer sobre todos os moradores de toda a terra. Ele se agido por digno de estar de pé diante do Filho do Homem. O que ele quer dizer? Vocês ficam atentos, ligados, porque quando a trombeta soar, se vocês não subirem, vocês vão ver tudo que eu estou falando acontecer. E vocês talvez não suportem. Então é bem melhor vocês estarem atentos, para quando a trombeta soar, vocês puderem subir. Porque aí ele vai entender que vocês foram dignos de estar de pé diante do Filho do Homem. Que é Deus, que é Jesus. Então é isso, meu amigo. Essa é a minha fala. Graças a Deus. Eu fico feliz de... Eu pensei que a gente não ia nem conseguir fazer essa live mais, cara. Eu também achei. Devido à batalha que teve lá, a luz acabou aí, a câmera do outro celular deu ruim, apagou também, depois parou de vez, tentamos de todas as formas no Facebook, nada de conseguir. Eu instalei o Facebook de novo no celular para poder conseguir, porque a câmera do meu notebook ela é ruinzinha pra caramba, então ela fica travando muito, então não dá para poder fazer live nele. Aí eu tenho que fazer no celular. Mas, graças a Deus, foi da vontade de Jesus Cristo da gente concluir essa live de hoje, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que amanhã, quando eu botar ela, que eu edito e boto a capa, jogo no Facebook para as pessoas poderem ver também, eu creio que muitas pessoas vão pegar para poder ver, vai estar edificando e alertando muita gente que está ficando despercebido, né? Verdade, meu amigo. Eu acredito. Romanos, sempre tem no meu coração. Romanos 8:20. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que foram chamados segundo o seu decreto, ou segundo o seu propósito. Nada acontece sem que Deus permita. Porque a gente é provado até o último momento. Até o último milésimo de centésimo de segundo. Porque é uma batalha. Você pode ter certeza, como eu sei que você tem, tanto quanto eu. Quantas pessoas têm dado testemunho de que essas lives têm atingido elas de forma benéfica, têm beneficiado elas. Então, assim, nós somos beneficiados, porque Deus nos usa pela misericórdia e graça para nos edificar e edificar outras vidas. Porque eu tenho certeza que quando nós ouvimos a palavra, o conhecimento da palavra, abre nossa mente e nosso coração, leva toda aquela coisa ruim que às vezes está dentro de nós, que limpa o ambiente, limpa a gente, que é a Bíblia, que pela palavra e oração, você é santificado. 1 Timóteo 4:5. Então, assim, quebra a barreira. Então, assim, se o que nós estamos fazendo não tivesse trazendo um resultado, eu tenho certeza que a gente não estava sofrendo nenhum tipo de problema, nenhuma retaliação, não ia ter apagão na minha casa, não ia ter toda essa dificuldade. Então, eu acredito que todas as coisas que está vindo contra nós é uma prova cabal de que Deus está provando e que o diabo está revoltado. O diabo, se tiver verdade, é verdade. Se tivesse cabelo, que eu sei que o diabo não tem cabelo, espero não estar errado, que só eu pensando. Porque se a gente chegar lá e descobrir que ele tem, eu vou passar vergonha. Eu não sei se tem. Então, assim, se tiver, eu acredito que perdeu um pouquinho hoje. Pior que ele perdeu hoje mesmo, cara. Que essa batalha que teve, meu amigo, eu peguei e falei, eu tava aqui no meu pensamento aqui, eu falei, caramba,
Satanás conseguiu ganhar dessa vez, mano. Conseguiu ganhar dessa vez. Mas aí, naquela hora que você falou lá no Instagram lá, eu falei, vamos tentar lá no Facebook de novo. Aí abri, quando fiz o convite, você entrou, falei, graças a Deus. Mas, como a gente sabe que tudo pro reino do céu sempre vai ter essa dificuldade, vai ter essa batalha, mas a gente sabe que no final o resultado é positivo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pegar a coisa aí pra gente poder, a gente ver a próxima aí agora aí, pra poder, a gente tá botando essa galera aí pra poder estar escutando a